Bom dia, bom dia. Estamos começando a nossa quarentena produtiva. Hoje é o nosso 12º dia, então estamos em D12 de quarentena produtiva. E é isso, meu povo. Firme e forte por aqui, falando muito sobre gestão de consultórios, sobre administração de clínica, organização de processos. E estou gostando muito da presença de todos vocês participando, enviando suas dúvidas, dividindo suas experiências também. Eu acho que está sendo bem enriquecedor para todo mundo que tem participado. Quem é novo por aqui, todas essas transmissões têm ficado salvas pelo YouTube, então desde a primeira, então hoje a 12ª também vai estar salva para que todo mundo possa acessar, então, enfim, rever, indicar para algum colega que possa gostar do assunto, que ele possa ver em outro momento também. E a gente sempre se encontra às 8 horas da manhã. Os temas eu tenho escolhido muitas vezes com a ajuda de vocês, que eu tinha sinalizado, a importância da gente escolher temas que fossem realmente de valor para vocês que estão acompanhando. Muito mais do que escolher temas que eu gosto de falar ou que eu tenha maior, entendimento. Seria interessante mesmo que fossem temas que agreguem benefícios a vocês. E eu tenho seguido muitas orientações, assim, dicas de material, né, de temas. E hoje pediram que eu falasse sobre planejamento de metas, sobre bonificação de equipe. Então é esse o tema que eu escolhi falar por uma indicação de vocês mesmos, tá? Então depois no final eu vou pedir que vocês sugiram outro tema pra gente falar amanhã. Então, e assim a gente vai, tá? Então já pensem em algum tema legal pra gente estar discutindo amanhã na quarentena. Vocês são de qual estado, gente? Eu sou do Rio de Janeiro, então assim, aqui tá a quarentena total ainda. Marina eu sei que é de Mariana, Luciana eu acho que é do Rio, Karina, Priscila. Eu não sei como estão, eu não tô nem vendo TV, gente. Eu tô vendo assim, só alguns noticiários de Pernambuco. Lá, aí também tá em quarentena total, né? A Marina é São Paulo, sei. Paraná. Algumas cidades são mais críticas que outras, né, gente? Eu até acredito que quando retornar da quarentena, de repente vão retornar em momentos diferentes, porque aqui no Rio, sem previsão alguma. Mariana, Paraná, Karina, Paraná, Fernando, São Paulo. Bacana, gente, muito bacana vocês aqui. Então vamos começar falando sobre planejamentos. De Brasília, tem gente do Brasil todo, é isso aí. A Andréia falando que é do Rio, mas mora na Bahia. Bacana, gente. Vamos sair dessa, né? Mas a previsão são de mais 15 dias. Então haja quarentena, haja tema pra gente estar aqui discutindo, né? E vocês gostaram? Assistiram ontem sobre estoque? Acho que foi tão produtiva a live de ontem. A gente falou de tanta coisa legal. Aqui o prefeito liberou algumas coisas. Marina, aqui no Rio liberou só loja de conveniência de posto de gasolina e material de construção. Então, saúde, só saúde, urgência e emergência. Como eu não trabalho com nenhuma dessas duas situações, no meu caso ainda é quarentena. Bom, vamos começar falando então, né, de planejamento, de metas. Bom, para tudo na vida, não só para o consultório, eu acredito que é muito importante a gente trabalhar com metas. Então, eu trabalho com meta em tudo, gente, tudo. Tanto a minha questão da minha vida pessoal, minha vida profissional. Se eu tô... Coisas idiotas. Se eu tô lendo um livro, eu falo, hoje eu quero ler tantas páginas. Então, assim, é um hábito trabalhar com metas. E eu acho que isso funciona muito bem. Porque algumas vezes, sim, a gente coloca metas bem absurdas, que a gente tem dificuldade até de atingir, mas isso serve pra gente se empenhar. Porque o ser humano, ele trabalha com motivação. Então, quando você tem uma meta a bater, quando você tem uma meta alvo, você tá mais motivado por aquilo, você tem uma direção. Então, eu acredito... Gente, travou aí porque entrou uma chamada, uma ligação aqui. Vocês desculpem, né? Vamos voltar. Então, eu acredito que quando você tem uma meta, você trabalha com muito mais motivação. Então, para todos os campos da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, eu uso e abuso de metas. E não seria diferente pro consultório. Então, no consultório, é fundamental que a gente crie uma meta
de faturamento, que a gente crie uma meta, de repente, de pacientes de primeira vez, se você está querendo aumentar o seu contingente de pacientes. Você vai identificar quais são os requisitos no seu consultório, na sua realidade, que você quer colocar meta. Mas é importantíssimo que você coloque. Deixa eu ver aqui. O que a Marina tá falando? Até salão de beleza. Ah, não, aí é demais, né? Vamos combinar. Isso é um dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Quero ler esse livro. Menina, vou te falar que eu tenho ele aqui. Cadê? E não li ainda, você acredita? Tá aqui na prateleira. Eu sou a louca dos livros. Eu amo ir em livraria, comprar alguns livros, mesmo que eu não, enfim, não vai entrar na sequência, pra eu ter disposição pra ler. E tá aí. Então, vai entrar numa sequência aí da vida. Vamos continuando então aqui falando de metas. Eu vou falar mais especificamente, que eu acho que é o mais prático para vocês, sobre meta de faturamento, porque é o que a gente vem falando muito. Eu acho que no consultório, independente das suas outras necessidades, eu quero ter meta de atendimentos de primeira vez, eu quero ter metas de procedimentos, tá? Começa tendo metas de faturamento mensal. Aí você pode me perguntar, Clara, como que vai ficar nessa situação de crise, de volta de quarentena? Isso é uma incógnita. A gente não tem como dizer como a gente vai sair dessa crise, por vários motivos. A gente não sabe a duração exata dessa crise, quanto tempo a gente vai precisar ainda ficar fechados. A gente não sabe dizer qual vai ser o impacto pós-crise. Então depende muito do teu perfil de paciente. Se você tem um perfil de pacientes que na maioria são funcionários públicos, pode ser que não mude tanto para eles o retorno da quarentena, porque eles não tiveram um impacto financeiro ao longo desse período. Mas digamos que a maioria dos seus pacientes são autônomos. Digamos que os seus pacientes você atende muito uma empresa que fez uma ampla demissão de seus funcionários. Você vai ter uma redução dos pacientes, uma redução do faturamento. Então, o que eu vou falar aqui de meta de faturamento é considerando condições normais de vida. Eu não estou levando em consideração essa crise que vem. É claro que a minha meta de março foi totalmente bagunçada. Eu não atingi minha meta de março. Eu fechei 15 dias quase de março. Eu não vou bater minha meta de abril. E eu não sei se eu vou bater de maio, porque eu não sei se a gente vai voltar ou não. Então, eu não estou considerando, reforço, essa questão da meta de faturamento que eu vou falar agora para esse período da quarentena, tá? Mas vamos lá. O que é o ideal para você definir as suas metas de faturamento? Você levar em consideração o faturamento que você teve do ano anterior naquele mês em especial. Clara, eu posso considerar qualquer mês? Não. O ideal é que você considere janeiro para fazer a meta de janeiro. Fevereiro de 2019 para fazer a meta de fevereiro de 2020. Por quê? O faturamento do nosso consultório, ele sofre uma sazonalidade. Quem tem o controle disso tem essa noção. Tem meses que a gente tem um faturamento muito mais alto e tem meses que o consultório é mais fraco, período escolar, algum período, enfim, que as pessoas não estão tão envolvidas em tratamentos, em procedimentos, que o faturamento cai. Então, o correto é você comparar meses iguais de anos diferentes. Então, isso é o número 1. Então, para você que quer começar a fazer o seu faturamento, planejar o seu faturamento, faz primeiro um levantamento do teu faturamento do ano passado, de cada um dos meses, tá? Ver tudo que entrou. Então, você vai avaliar o faturamento de janeiro a dezembro e aí você vai ter uma noção de qual é a tua realidade de faturamento. Com base nesses valores, você projeta as metas do ano seguinte. E aí, geralmente, a gente pode fazer isso de duas formas. Ou aumentando, né? Imaginando que vai existir um aumento nesse faturamento, ou que você pelo menos vai manter o faturamento do ano anterior. E por que existem essas duas situações? Eu vou mostrar para vocês aqui, igual eu fiz ontem mostrando meu caderno, para mostrar um gráficozinho para ficar mais fácil de entender. Só um segundo. Olha só. Dá foco. Ele não quer focar, gente. Focou. Olha só. Aqui é um gráfico mostrando faturamento, tá? Pelo tempo. Eu costumo dividir esse gráfico em algumas fases. Nessa primeira fase aqui,
é aquele momento que você está aumentando o seu consultório, começando a ter mais pacientes. Enfim, é o momento inicial do teu consultório. Você vê que você tem um faturamento pequenininho, apesar do tempo passando. Esse daqui já é um momento em que você está aumentando muito o seu número de pacientes, os seus pacientes, sua agenda está ficando cheia, né? Até que você chega num platô. Esse primeiro platô aqui, o que significa? Você tem um máximo de horas por dia para trabalhar, certo? Então, digamos que você defina que você vai trabalhar 8 horas por dia. E que sua consulta custa R$200. Então, você consegue fazer 8 consultas, vamos dizer que durem 1 hora, né? A R$200, você consegue fazer R$1.600 por dia. Tudo bem. Você trabalha 5 dias na semana, você vai fazer 8 mil reais na semana. No mês você pode chegar então a fazer isso vezes 4, 32 mil reais. Eu tô considerando aqui que a pessoa só faz consulta, que não tem procedimento, que não tem nada. Então, vamos dizer que a sua agenda fique cheia de pacientes, lotada, completa, só que só fazem consulta. Você vai chegar num teto de 32 mil, tá? Então, isso daqui seria esse primeiro platô. Você foi com a agenda com um pouquinho de paciente, daqui a pouco teve um boom, vários pacientes te procurando, agenda cheia. Você assume um platô. Nesse momento, você tem algumas coisas que você pode fazer, você pode desejar, né? Como, por exemplo, converter muitos desses pacientes em procedimentos. Aí você pode adquirir uma tecnologia e aí você começa a aumentar o ticket médio do paciente, que antes era de 200, você tenta aumentar esse ticket para ele gastar mais no seu consultório. E aí você consegue novamente aumentar o teu faturamento e vai chegar um momento, vamos dizer que todos os seus pacientes que lotam a sua agenda, que eles já fazem procedimentos. Você vai assumir um novo platô. É claro, gente, que isso daqui é uma forma bem resumida e bem simplificada para entender a questão das fases de faturamento que eu costumo chamar. É óbvio que a gente tem certas flutuações, mesmo no platô a gente pode ter algum pico em alguns meses, enfim, mas de forma bem grosseira é isso daqui. Por que é importante você entender esse gráfico? Você tem que saber em qual fase você está profissional. Você está o quê? Na fase de início? Você está na fase que sua agenda está cada vez mais cheia, com pacientes te procurando mais? Ou você está na fase já que a sua agenda é cheia, só que com muitos pacientes de consulta? Ou então você está com a agenda cheia, sentindo que seu faturamento está progressivamente aumentando através de tecnologia, de procedimentos? Ou então, muitos pacientes já fazem procedimentos, eu já estou assim bem em relação a essa conversão, então eu estou nesse outro platô. Identifique qual fase você se encontra, depois que você listar quais são os seus faturamentos mensais. Por quê? Se você estiver nas fases de platô, você concorda comigo que a gente vai ter incrementos muito pequenos, né? Você não vai ter incrementos de muito diferentes do ano anterior. Então, nesses casos aqui de platô, eu tendo a considerar um faturamento, se eu comparar, por exemplo, maio de 2019 para considerar maio de 2020, eu considero, no mínimo, a mesma coisa, mas eu não vou esperar nesses casos aqui ter um aumento de faturamento que eu espero nessas outras fases de crescimento. Nessas fases aqui de crescimento, eu tendo a esperar um faturamento maior do que 30% em relação ao ano anterior. Então, se aqui tivesse sido de 10 mil, eu ia esperar que aqui fosse de 13 mil. E aí sim eu vou criando cada uma das metas com base na fase que você se encontra. Então, a primeira coisa... Deixa eu virar para mim aqui. A primeira coisa é você identificar qual é o faturamento, então, que você teve nos outros anos, né? No outro ano, né? No último ano, em cada um dos meses. Depois você identifica em qual fase você está. Você tem percebido que sua agenda está cheia, você faz muito procedimento, não tá? E você se define em qual dessas fases. Com base nisso, você vai definir as metas. Bom, eu estou numa fase já de platô. Então eu vou esperar o quê? Aumentar 10%, que é uma variação mesmo, até de ajuste de tabela de preços, de reajuste mesmo das coisas que você cobra. Você não pode esperar que você vai ter um aumento muito expressivo no faturamento, porque você está ali naquela fase já de equilíbrio. Você não vai aumentar indefinidamente seu faturamento, ao menos que você vá aumentando o preço da sua consulta, que você vai ajustando os seus procedimentos, os seus valores, tá? Deixa eu ver o que você perguntou aqui. Como aumentar o ticket médio do paciente se você só faz consulta? Aumentando o valor da consulta. Nesse caso, por isso que você vê médicos que cobram, de repente, R$800 em consulta. Existem alguns. Você acha que ele começou cobrando 800? Não.
É a lei da oferta e da procura. Você cobra R$ 200, a sua agenda encheu, você já não está conseguindo dar suporte para todos os pacientes e você tem mais pacientes te procurando do que horário disponível. O que você vai fazer? Você vai aumentar a sua consulta. Aí você aumenta para 250. E aí, naturalmente, alguns desses pacientes eles vão ficar com você, outros, de repente, vão se perder. Aí, desses que se perdem, abrem vaga para outros que vão pagar 250. Ah, encheu novamente a agenda? Bom, tá na hora de aumentar de novo. E você vai fazendo esse aumento progressivo e gradual. Quando você tá com a agenda cheia, o mercado está te sinalizando que você tem valor e que você está sendo procurado. A lei da oferta e da procura é isso. Quanto mais procura, você pode aumentar o valor da sua oferta, tá? Então, basicamente, aumenta o preço da consulta, tá? Bom, então com metas, a definição das metas é bem simples. É exatamente isso. É ter noção do quanto foi o seu faturamento no mês anterior do ano passado, né, do ano anterior, e projetar o faturamento para esse mês. E assim você faz para todos os meses do ano. A sua meta de faturamento ela vai ser diferente ao longo dos meses, simplesmente por você estar respeitando a sazonalidade desses meses. Combinado? Em relação, gente, vocês perguntam muito aqui sobre bonificação de equipe. E eu já falei várias vezes que eu trabalho com bonificação, que eu defendo absurdamente que a gente faça bonificação de equipe, porque eu acho que isso é um excelente motivador para os nossos funcionários. E aí sempre eu recebo pergunta, Clara, mas tem que ser bonificação com grana? Tem que ser bonificação em dinheiro? Gente, é um acréscimo do salário que tem um potencial de realmente impactar aquela pessoa que está trabalhando. Você pode oferecer outras bonificações? Pode. Você pode oferecer, por exemplo, folgas em datas importantes, em feriados que para aquela pessoa seja importante. Você pode oferecer como presente alguma viagem em alguma situação, algum presente em si. Isso tudo pode ser visto como bonificação. Só que no final das contas, o que realmente impacta a vida do seu funcionário é se ele vai receber um pouco a mais ou a mesma coisa do que sempre. Não sejamos iludidos, né? Com a gente funciona assim, um motivador muitas vezes. Tudo bem, gente, a gente ama trabalhar, a gente ama estar no consultório, a gente ama o que a gente faz. Graças a Deus que a gente gosta muito do que a gente faz. Só que se você, de repente, não ganhasse o que proporcional ao que você trabalha, será que você trabalharia tanto? Será que você não trabalharia o mínimo? Poxa, não vou perder tanto tempo com a minha família, não vou me dedicar tanto, não vou me empenhar tanto no momento que eu sei que não vai fazer diferença no meu salário. Por amor você trabalha, de repente, 8 horas por dia. Mas vai muito além do amor, você trazer trabalho para casa, você se envolver, você ficar pensando em ações para ajudar no consultório. Isso tudo a sua funcionária pode fazer se ela ganhar a bonificação, porque ela quer melhorar o rendimento dela. Então, já falei também aqui algumas vezes, mas como pediram que eu falasse hoje novamente de bonificação, eu trabalho com a bonificação em porcentagem. Então, eu acho que cada um tem uma realidade. Tem gente que trabalha com plano de saúde que fica mais difícil trabalhar com porcentagem. Eu já sugeri que você faça um pacote. Então, o que você pode fazer? Entre até R$10.000, aí vai depender da realidade de cada um, tá? Vou dar números redondos para facilitar. Até R$10.000 você vai ganhar o seu piso, tá? Não vai ter acréscimo nenhum. Acima de 10 mil, então entre 10 mil e 20 mil, se a gente bater de faturamento, você vai ter uma bonificação de 0,2%. Entre 20 mil e 30 mil, você vai ter uma bonificação de 0,4%. E assim você pode fazer também bonificações progressivas, com base no faturamento do consultório, se for aumentado ou piorado naquele mês, tá? A Isabelle tá falando, todas as suas funcionárias ganham essa bonificação? Sim, Isabelle, mas eu não tenho tantas funcionárias assim, então por isso que eu acho que vale, porque no meu caso, todas elas estão envolvidas com processos de venda com paciente, com processos que eu julgo serem importantes para o consultório. Agora, uma coisa que também é muito importante é o seguinte, os funcionários, eu já falei isso também aqui, acho que tanta coisa eu já falo aqui, eu vou até parar de dizer que eu falo, né? Os funcionários, se você tem vários funcionários ou mais de um já vale, eles precisam ser tratados diferentes conforme o empenho deles. Isso quer dizer o seguinte, Clara, é óbvio que você tem que dar bonificação igual para todo mundo? Não, isso não é uma verdade, tá? Eu faço isso
porque eu considero o desempenho da minha equipe igual, tá? Mas os seus funcionários mais empenhados, mais dedicados, que se envolvem mais com os processos, eles precisam ser valorizados de forma diferenciada para servir de motivação. O momento que você tem um funcionário muito bom e um funcionário assim totalmente apático, que não se envolve, que está ali só para realmente ter um contra-cheque, você não pode tratar esses dois funcionários diferentes, porque iguais, desculpa, você não pode tratar igual. Ao longo do tempo, se você tratar eles iguais, o teu funcionário muito empenhado, ele vai se sentir tão desmotivado que ele pode, inclusive, estar procurando um outro emprego, algum lugar que realmente valorize os serviços dele. Então, se você tem um bom funcionário, você tem que valorizar esse bom funcionário. Não adianta você treinar, se empenhar para deixar aquele funcionário redondo, super assim, capacitado para a tarefa que você quer que ele desenvolva, e você não valorizar esse funcionário. Você corre grande risco de perder ele para um outro profissional, para uma outra concorrência, tá? Porque esse funcionário, geralmente, gente, funcionários bons, eles gostam de ser desafiados, eles gostam de ser valorizados, eles gostam de ter um motivo para estar ali trabalhando, não tá só cumprindo horário. Então, se você tem diante de você um bom funcionário, valoriza esse profissional, porque ele pode sim não estar satisfeito com as condições de trabalho dele e ser um problemão para você depois precisar substituí-lo por um outro à altura, tá? Então, deixa eu ver, quem tem secretária e auxiliar você acha que devem ser bonificadas da mesma forma? Isabelle, depende, é isso que eu falei agora, depende da atividade que elas desempenham. Se a sua nossa, gaguejei bonito. Se a sua secretária, ela lida só com a parte mesmo, arroz com feijão, vamos dizer assim, atendimento de telefone, marcação, confirmação de paciente, recebimento do paciente, só as coisas básicas, de repente você tenha que dar uma bonificação menor para ela e para sua auxiliar, que de repente te ajuda nos procedimentos, faz a parte da venda dos seus, enfim, dos seus serviços, passa os preços para os seus pacientes, está mais envolvida com a venda, com a negociação, esse profissional ele tem que ser valorizado de forma diferente, tá? Aí você vai ter que pesar na tua realidade qual é o papel de cada um deles, tá? Pessoal, vamos abrir para perguntas, né? Porque basicamente eu já falei a forma que eu defino metas e a forma de bonificação. Então, quem está aqui presente, tiver alguma dúvida, pode enviar que eu vou estar aqui respondendo. Do contrário, a gente retorna amanhã, tá? Quem é novo por aqui, eu sempre vejo carinhas novas entrando. Essa é a Quarentena Produtiva, são lives sobre gestão de consultório. Eu sempre tento trazer algum tema bem prático que vocês consigam colocar na realidade, na rotina de vocês. E gaguejei aqui, me distraí com a caneta no chão. Ainda tô com sono. E cada dia a gente tem discutido então um assunto diferente. Todas as lives têm ficado salvas no YouTube. Eu tenho enviado alguns materiais de apoio para vocês, tá? Quem quiser então ter acesso a esses materiais precisa acessar um site. O site está na descrição da biografia do Descomplique. Então, quem acessar agora, por exemplo, vai ter acesso às aulas, às bonificações de todas as outras lives, tá? Não é porque a gente está no D12 hoje que você entrando agora você só vai ter acesso ao material daqui pra frente, não. No e-mail que você receber, eu tô listando todos os materiais de apoio das lives passadas, tá? Entra como bonificação no salário? Entra assim, Cris. Entra assim. A cada mês você vai passar pro seu contador qual vai ser a bonificação para ele ajustar isso como extra. Mas isso tudo registradinho para você não ter problema no futuro, tá? Isabelle falando que fez minha tabela de precificação como você orientou e me assustou o lucro real, como que é baixo. Exatamente, Isabelle. Por isso que eu falo que a aula de precificação, que definir o preço dos serviços é o principal para aumentar a nossa lucratividade. Quando eu falo em aumento de lucratividade, não dá pra gente considerar isso cobrando o preço que o amigo cobra, criando um preço na estimativa. A gente tem que ir pra matemática e colocar no papel mesmo, tá? Sinto te decepcionar, mas eu acho que é importantíssimo a gente tirar essa venda dos olhos mesmo. Ter a noção do nosso lucro real é fundamental. Até pra gente não ter pena na hora de negar desconto. Quando você tem essa noção real, eu te garanto que agora você vai ser muito mais convicta nos seus preços do que você era antes. Tenho certeza. Deixa eu ver o que a Marina tá falando. Você usa essas porcentagens que você exemplificou, 0,2, 0,4, sucessivamente?
Não, Mariana, esse foi um exemplo que eu dei, tá? Até porque depende muito do funcionário. Você pode, por exemplo, como no exemplo da colega anterior, você pode dar 0,2 para sua secretária, para ela ter um pequeno aumento no final do mês, e 0,4 para a pessoa que te auxilia. Então, inclusive, as porcentagens podem ser diferentes em relação aos funcionários, tá? Bonifica só quando atinge a meta ou por consulta e procedimento. Lia, isso é uma escolha individual, tá? Eu não bonifico só quando bate a meta, não, tá? A gente tem metas diferentes e bonificações diferentes, mas mesmo quando a gente está na primeira faixa de meta, elas já recebem bonificação, tá? Como fazemos a escolha do local, bairro do consultório? Andressa, você precisa fazer uma análise, né? A gente pode fazer uma live sobre isso. O que vocês acham de programação do primeiro consultório e abordar esse assunto? Porque é uma coisa tão extensa que eu vou ter que falar. O que você acha? A gente pode combinar uma live sobre isso. Deixa eu ver aqui, Isabelle. Você acha que a secretária deve saber o custo real dos procedimentos? Acho sim, Isabelle. Acho sim. Acho sim para ela ter real noção, igual a gente tem. Porque quando eu falo de ter consciência dos preços, ter segurança na hora da negociação, as pessoas que estão relacionadas com esse processo, envolvidas, elas também têm que ter essa noção. A tua secretária, tendo convicção e tendo certeza assim, do preço que ela está cobrando, que aquilo é muito bem calculado, ela também vai ter muito mais facilidade em se posicionar, em negociar com o paciente, porque a primeira coisa na negociação é a gente acreditar naquele preço que a gente está cobrando. A gente tem que acreditar que é um valor justo para aquele trabalho. Então, eu acredito que deva dividir com elas, sim, essa informação, tá? Onde vê no YouTube? Wanda, é no canal do Descomplique Seu Consultório. Todos os links do Descomplique, eles estão na descrição da biografia do Instagram. Eu tenho um canal no Telegram que eu trago informações com alguma regularidade. Tenho uma lista de e-mails que eu envio e-mails com alguma regularidade. Tem o cadastro da quarentena nesse link e tem também o link do canal do YouTube. Então, quem não participa ainda dessas plataformas, não tem acesso ainda, faz o cadastro por lá, tá? Tudo isso é gratuito, gente, não tem custo nenhum, tá? Então, podem se cadastrar. Explica melhor como você faz. Marina, você teve isso na aula. Você viu isso tudinho no curso. Você viu. Andressa, acha ótimo. Aguarda a próxima live, então. Essa sugestão de live é excelente. Escolha do local para o consultório. Ótimo, então, gente. Então, a gente não tinha tema para amanhã, a gente já tem. Vamos falar, então, sobre o primeiro consultório? Sobre abertura, escolha, sobre essa questão toda envolvida no primeiro consultório? O que vocês acham? Combinadíssimo? Amanhã, às 8, falamos sobre isso. Já não tinha tema, a gente já tem. E assim a gente vai falando sempre assuntos que são do interesse de vocês. Que bacana. Marina falou para eu falar um pouquinho mais como eu faço, né? Basicamente é isso que eu disse, Marina. Eu levo em consideração, eu acabo tendo exatamente a tabela do curso que a Marina tá perguntando como eu faço. Eu tenho vamos falar de 2020. Eu tenho toda a minha listagem de 2019 dos meses e aí eu tenho a minha meta 0, minha meta 1, 2 e 3. Minha meta 0 é igual ao valor do ano passado. Minha meta 1 é pelo menos 10% a mais. Minha meta 2 é 30% e a minha meta 3 são 40%. E aí, em cada uma dessas situações, eu dou uma bonificação diferenciada, entendeu? Mas não é só coloquei meta de faturamento. Tipo, meta é meta e não bonificação entre elas. Então, Marina, aí você pode... Entendi o que você falou. Uma vez que você definiu quais são essas metas, como eu falei, igual ao ano anterior, 10%, 30% e 40%. Em cada uma delas, você pode definir uma bonificação. E aí, o que você achar justo, porque isso depende se a pessoa trabalha ou não com plano. Porque, por exemplo, quem trabalha com plano já tem uma margem muito pequena. Na verdade, muitas vezes, quase tem prejuízo se você colocar no papel em relação aos seus custos fixos, variáveis. Então, você não pode dar uma meta, uma bonificação muito alta, senão você vai estar aumentando naturalmente muito os teus custos fixos. Então, nesse caso, você coloca porcentagens diferentes. Se você quiser bonificar diferente, aí sim você pode colocar 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,5%. Seria uma boa para cada uma dessas. Para meta 0, 0,1%. Para meta 1, 0,2%. Para meta 2, 0,3%.
0,2, 0,4 e para meta 3, 0,5, entendeu? Deixa eu ver aqui. A Mariana perguntando, você não acha que pode gerar uma competitividade entre as funcionárias tendo valores de bonificação diferentes? Acho, e não é verdade, não é a bonificação diferente, não é aquela função. Eu, por exemplo, não faço bonificação em relação a faturamento por funcionárias, tá? Então, na verdade, a gente vê tudo lá na clínica como uma equipe. A diferença de metas, no nosso caso, no meu caso, é da equipe. Então, se a equipe consegue bater a meta 2, a equipe vai receber esse aumento de bonificação. Quando eu falo em tratar funcionários diferentes, é porque você pode optar em não bonificar todo mundo. Se você tem uma funcionária que é a sua assistente, que está muito mais envolvida em todos os processos, que ela te ajuda muito mais do que a outra funcionária, você pode sim dar um salário diferenciado para ela, você pode bonificar diferente essa funcionária sem problema algum. Na verdade, se a funcionária que está recebendo menos porque desempenha um papel pior, porque ela não é tão empenhada, se ela não estiver satisfeita, enfim, é um problema, ela tem duas opções. Ou ela se empenha mais no trabalho para tentar se desenvolver mais, ou ela, enfim, procura outro emprego, entendeu? Mas lá na consultório a gente tenta fugir um pouco da competitividade, sabe? Eu tento falar muito em equipe, eu tento muito até no curso de secretárias mesmo que eu dou, eu falo muito sobre isso. Um furo é um furo da equipe, uma reclamação é uma reclamação da equipe. Eu sempre tento colocar na cabeça da funcionária que ela faz parte de um todo, que não é só ela, que na verdade ela tá ali representando o médico. Qualquer ação dela vai ter um impacto sobre o nome, sobre a autoridade, o posicionamento daquele profissional que está ali na linha de frente, tá? E se não alcançar a meta, bonifica um pouquinho, incentiva ou desmotiva? Marina, foi o que eu falei, eu sempre bonifico com uma bonificação mínima, entendeu? Eu sempre bonifico, porque... Mas é o que eu tô, assim, eu tô insistindo, é porque eu vejo muito valor nas minhas funcionárias, entendeu? Eu vejo elas muito empenhadas, muito participativas, então mesmo elas não batendo meta, que assim, eu vejo que quando não bate meta, não tem nenhuma relação com o trabalho delas. No geral, a gente consegue planejar as metas bem certinhas, a gente bate as metas, então eu acabo não tendo essa necessidade de decidir por não bonificar, é difícil não bater a meta, porque a gente acabou fazendo uma meta bem realista, bem certinha, e porque eu vejo muito empenho nelas. Então, quando por acaso a meta não bate, é algum motivo que não teve relação nenhuma com elas, não foi por falta de empenho delas, entendeu? E aí, isso que a gente também tem que perceber no nosso dia a dia, tá? Mariana, se eu acho que meta pode deixar os funcionários apreensivos, estressados e prejudicar no trabalho. Não acho, Mariana, não acho. Eu acho que a meta é vista totalmente como um extra, entendeu? Meu pai costuma dizer, né, que um extra que pinga todo mês, ele vira um fixo, porque a pessoa começa a contar com ele. Até concordo com isso. Mas é um extra, é uma bonificação. Pelo contrário, lá no consultório eu vejo claramente, assim, elas muito mais envolvidas. Elas criam metas delas mesmas. É engraçadíssimo, gente. Tem vezes que eu chego, tipo, sexta-feira é um dia mais forte de trabalho. Eu chego, elas já falam, doutora, hoje a gente vai bater tanto. Eu falo, tá, de onde vocês tiraram isso? Ah, não, a gente fez essa meta aqui, hoje vai ser tanto. Eu falo, gente, vocês são ótimos. E aí elas se empenham, elas se desafiam, entendeu? Então é muito interessante. Eu acho que isso funciona muito mais como um incentivo, porque, na verdade, a meta, ela não prejudica, ela beneficia. Então, a bonificação, né? Então, eu sinto que elas se envolvem muito mais, tá? A Priscila, essa bonificação é um valor relacionado ao salário, é relacionado com o faturamento, tá? Eu calculo com o faturamento que a gente teve. Então, quanto mais fatura, mais elas são bonificadas, tá? Sua meta real é 30% em relação ao mês do ano anterior. Isabelle, 30%? Você chegou no início da aula que você viu o gráficozinho? Deixa eu te mostrar novamente aqui, só para não restar dúvidas. Quem percebe que está nas fases de aumento de pacientes, de agenda ficando cheia ou que os pacientes estão aumentando conversão de procedimento, o que isso quer dizer? Se você percebe que está nas fases que o seu faturamento tem tempo após tempo aumentado, você pode sim considerar 30%, que é o que eu considero. Se você estiver na fase já de platô, nesses casos você pode considerar uma meta de 10% de aumento, simplesmente pelo aumento mesmo da tabela de preços, dos ajustes que você faça,
tá? Então, nem sempre você consegue considerar um 30%, não. Mas qual é a forma de você saber que você já está em platô também? É você comparando. Então, se você... Lembra que eu falei que eu tenho uma tabela de meta 0, que é igual, meta 1, 2 e 3? A minha 3 é 40%. Essa meta, hoje em dia, é raríssimo a gente bater. Porque a gente já está mais na fase de platô. Então, eu espero uns incrementos bem sutis. E aí, nesse caso, a equipe... Não é o trabalho dela que fez eu não ter 40% de aumento. Já é uma saturação da sua condição de trabalho, que já trabalha muitas horas, já tem muita conversão de pacientes em procedimentos, é como se você chegasse realmente num platô de faturamento. E aí, para aumentar isso, ou você precisa trazer gente para sua equipe, para ter mais médicos trabalhando, ou você precisa aumentar ainda mais o seu ticket pelos procedimentos, aumentar ainda mais o valor da sua consulta, entendeu? Então, é comparando ano após ano, né, mês após mês dos anos, que você vai saber se você já está numa fase de platô ou se você ainda está em fase de crescimento, tá? Essa porcentagem é sobre o lucro? Não. Eu faço porcentagem sobre faturamento mesmo, sobre o total, tá? Então, a equipe sabe exatamente quanto que ela vai receber. Ao longo das semanas, elas já vão calculando, elas vão sabendo como que tá o faturamento dela, ou a bonificação delas, entendeu? Bom, meu povo, é isso. Nós estamos com 35 minutinhos de live. Não queria fazer lives muito extensas, até para vocês poderem colocar em prática tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está vendo. Quero saber se tem mais alguma pergunta, senão a gente vai encerrar e continua amanhã com o tema da sugestão de vocês sobre o primeiro consultório, sobre escolha de local, sobre algumas informações que a gente precisa estabelecer para criar raiz num lugar. Bom, então acho que por hoje é isso. Eu peço pra vocês, gente, indiquem pra amigos. Eu tava pensando isso hoje, né? A gente fica pedindo, segue no Instagram, se inscreve no canal do YouTube. Parece que é só pra ter números, mas não é, tá? Os números algumas vezes são importantes. Por exemplo, essas lives eu não consigo deixar salvo por mais do que 24 horas no Instagram. O IGTV cabe vídeos maiores? Cabe, só que eu não consigo manter salvo. Por quê? Para você manter vídeos maiores do que 15 minutos, você precisa ter 10 mil seguidores no Instagram. Então, assim, óbvio que eu quero aumentar o número de seguidores, porque isso impacta mais, isso dá mais autoridade. Mas a audiência também se beneficia quando você tem números maiores, porque você consegue mais oportunidades nas plataformas. Outro detalhe, YouTube. Se você não tiver 1.000 seguidores, 1.000 inscritos, você não consegue fazer... transmissão ao vivo pelo YouTube de smartphone, só de computador, notebook. Isso torna um empecilho. Então, quem está acompanhando o YouTube, está gostando dos vídeos, está vendo por lá, se inscreve no canal. Quem está acompanhando por aqui, indica para os amigos para seguirem aqui também a página, sabe? Porque aí a gente consegue mais número e a gente consegue abrir mais opções nessas plataformas, tá? Deixa eu ver aqui o que a Priscila tá falando. Você atende quantas horas por semana? Minha clientela particular? E vejo que o consultório fica mais à tarde. Excelente, obrigada. Qualidade de vida e organização da clínica. Indiquei para vários colegas. Que bom, Priscila, que bom. Eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta, de 9 da manhã. Aí, na verdade, é meio variado dependendo do dia. Então, por exemplo, segunda eu trabalho até 5, 6. Terça eu vou até 9. Quarta eu fico até 5, 6 também. Quinta-feira é um dia meio coringa. Eu dei uma fechada na minha agenda para poder me dedicar ao Descomplique Seu Consultório por conta do curso, para dar uma assistência maior para os alunos, para estar conseguindo me dedicar realmente a isso. Então, quinta-feira, a princípio, eu tô com... A princípio, não. Vou continuar assim, né? Com a agenda fechada. E sexta, eu trabalho de 9, geralmente até 10 da noite, que é o dia mais movimentado. E meus pacientes são particulares também. O meu público, na maioria das vezes, são mulheres que trabalham, que são independentes financeiramente, então os horários muito procurados são depois das 5 da tarde. Então, por isso que na terça eu extrapolo e vou até 9, e na sexta eu extrapolo e vou até 10, tá? Porque são horários muito... Sexta-feira, então, gente, eu queria que tivessem 2 sextas-feiras na semana. Porque são aquelas mulheres que querem fazer algum tratamento, algum procedimento e aproveitar o fim de semana pra estar recuperando a pele, pra estar realmente em repouso em casa. E querem muitos horários, 6, 7, 8, são os horários mais disputados. Quanto tempo de consulta? Liana, a minha consulta de primeira vez dura 1h30.
Porque eu nunca sei quem é o paciente que está do outro lado vindo. Então, eu gosto de deixar um horário maior, porque eu gosto de conversar, eu gosto de me envolver, eu gosto de dar atenção para esse paciente, porque é o momento que você vai agregar valor ao seu serviço e fidelizar o seu paciente. E, além disso, eu não sei, é um paciente que está com uma lesão suspeita e quer fazer uma biópsia? Eu posso fazer em 1h30. 1h30 por paciente, Priscila. 1h30, 1h e 30 minutos. Se o paciente quiser fazer uma harmonização facial, quiser fazer um preenchimento, full face, eu tenho tempo para isso. Eu tento, nesse paciente de primeira vez, ter tempo suficiente para fazer o que ele quiser e tiver indicação. Ele quer fazer um Radiesse, eu tenho tempo. Ele quer fazer um MMP, se tiver indicação, se tiver, enfim, eu posso fazer. Então, a minha estratégia é não perder procedimentos, mesmo no paciente de primeira vez. Até falei isso ontem. Você pode marcar para outro dia? Pode. Mas você marcou para amanhã, o paciente hoje pode comprar uma bolsa no shopping e gastar o limite do cartão e desistir de fazer aquele tratamento facial. Então, na minha estratégia se o paciente quer fazer, tem indicação e, enfim, eu faço no dia que ele manifesta interesse, tá? Então, e eu faço revisão de todos os meus pacientes e aí as minhas revisões giram em torno de 20, 30 minutos. E se são consultas de pacientes antigos meus, de recorrência, aí a consulta é de 1 hora. Porque eu já conheço o paciente. Se ele vem para fazer algum procedimento, eu já sei que ele vem para fazer algum procedimento. Então, em casos excepcionais, eu estendo um pouco mais dependendo do tratamento que for, tá? Bom, é isso. Eu tô há 10 minutos me despedindo. Amanhã a gente fala sobre primeiro consultório. A gente pode falar como eu organizo a agenda. Como assim organizo a agenda, Lia? Minha agenda é... Não sei como te responder isso. Pergunta de forma mais específica como você quer, tá? Que aí eu respondo. Bom, vou encerrar por aqui, meu povo. 40 minutos. A ideia são lives curtas. A gente tá fazendo live todo dia. Qualquer coisa, traz a pergunta amanhã que a gente te conversa ou manda por direct, eu tento responder. A ideia é realmente trazer conteúdo de valor, informação útil que vocês consigam colocar na prática de vocês, tá? Quem chegou agora, essa live vai ficar salva pelo YouTube. Beijos e até amanhã às 8. Tchau, tchau.